Bora de informação exclusiva, quero te contar sobre um zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, alvo de vários clubes grandes da Série A. E eu me refiro a Bernardo, atleta que é filho de Bernardão, volante que fez história com as camisas de Corinthians e São Paulo. É inclusive o Bernardão quem representa o Bernardo, atleta cujo contrato no Bochum da Alemanha se encerra agora no dia 30 de junho. Já está decidido que ele não continua no Bochum e a partir daí, livre no mercado, ele foi procurado por vários clubes grandes, entre eles todos os times de São Paulo, pelo menos foi o que me garantiu o próprio pai do jogador, que é também seu representante. Separei a frase do Bernardão para explicar sobre o tema, abre aspas, entre os times grandes do Brasil, só Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo não me ligaram. Importante destacar que nessa lista estão Grêmio, Internacional, Fluminense, Vasco, além de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Mas, apesar de tanto assédio, Bernardão está convencendo o filho dele a permanecer na Europa. Ele entende que seria importante para o filho jogar por pelo menos mais 2 ou 3 temporadas. Jogador que foi formado na base do Red Bull Bragantino, ou melhor, do Red Bull Brasil, como lateral esquerdo, mas que se tornou no futebol europeu zagueiro. Passagens por Red Bull Salzburg e RB Leipzig, os dois times da Red Bull na Europa. Ele ainda esteve no Brighton jogando a Premier League e mais recentemente no Bochum da Alemanha. Muita força física, ótima saída de bola, também vai bem no jogo aéreo e pelo fato de ser lateral esquerdo, muita qualidade com a bola nos pés. Bora fechar o vídeo para falar sobre um lateral direito do São Paulo que tem agitado o mercado. Igor Vinícius, fora dos planos do técnico Luiz Beldia e com um contrato só até dezembro, está na mira de 4 times da Série A. São eles o Corinthians, o Santos, o Fortaleza e o Vasco. O Vasco com menos chances, negociações já deram uma travada. Segundo pessoas próximas ao Igor Vinícius, hoje o favorito para contar com o lateral direito do São Paulo é o Corinthians. Tratativas entre Corinthians e Igor Vinícius e em estágio avançado, embora ninguém no São Paulo tenha sido procurado, pelo menos foi o que eu vi, de uma pessoa super importante do departamento de futebol. Impressão que eu tenho é de que o São Paulo não vai criar muito caso para liberar o jogador, que custa na casa dos R$300 mil por mês e tem tido uma série de lesões, além de não agradar o técnico argentino do tricolor. Se a oferta chegar, é possível que o São Paulo libere sem exigir uma compensação financeira significativa. O Santos era outro interessado, até porque buscam o lateral direito e as tratativas com o Mike do Palmeiras não são tão fáceis. O Igor Vinícius já viveu bons momentos com a camisa do São Paulo, mas perdeu espaço especialmente desde a temporada passada. E no Corinthians em especial, tem alguém que gosta bastante dele, o Dorival Júnior. Dorival e Igor Vinícius trabalharam juntos no São Paulo e a relação entre ambos foi bastante positiva. Só para completar, vale a lembrança de que o Igor Vinícius está tratando uma pancada na lombar que ele sofreu contra o Ceará e ele vai precisar de mais 3 ou 4 semanas para estar recuperado. A promessa é de que ele nem vai tirar esse período de férias para poder estar à disposição assim que o Super Mundial acabar, provavelmente em outro clube de futebol do Brasil. As últimas sobre o Corinthians, o zagueiro Patrick, do Novo Horizontino, e o lateral esquerdo Thiago Espinosa, do Racing do Uruguai, são alvos do timão para o segundo semestre. Corinthians que também viu nas últimas horas Augusto Melo e seus aliados atacarem de novo. 4 conselheiros do Corinthians entraram com processos na justiça contra o Corinthians, contra Osmar Stabile e Romeu Tuma Júnior. O pedido deles é que seja anuladas todas as decisões recentes, incluindo do afastamento do presidente Augusto Melo, para que ele possa voltar ao cargo. Os 4 conselheiros que assinam esse pedido judicial são Mário Melo, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson Juan. Tá ficando cada vez mais difícil encontrar gente para defender o ex-presidente Augusto Melo. E você, o que pensa sobre toda essa história? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0.
Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. O Novo Horizontino topa fazer um negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan, e diante desse cenário não há por que continuar com o sub-18. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a pressão em cima de Dorival Júnior. Será que dá para dizer que o ex-técnico da seleção já corre risco de cair no timão? Não. Por enquanto não há movimento nesse sentido, mas ele já vem sendo bastante criticado por torcedores comuns e até torcedores organizados. O Alê, presidente da Gaviões da Fiel, a maior organizada do Corinthians, disse o seguinte, abre aspas, não tem um time taticamente falando. Já vimos o Martínez na ponta, o Ranieri de meia, que loucura é essa? A gente foi até um pouco injusto com o Ramon, tá ligado? Com o Emiliano também, porque a gente precisava ver uma evolução tática, e a gente não tá vendo nada até agora, disse o Alê. Importante contar que desde que o Dorival foi contratado, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Mas uma sequência bem tranquila de jogos contra adversários de qualidade bastante duvidosa. É a partir de agora que o Corinthians passa a pegar adversários bem mais complicados. E o problema é que o Corinthians já se complicou diante de adversários mais fáceis. Não marca a 3 partidas e por consequência não vence a 3 jogos. Foram 2 empates contra a Vitória e Galo e a derrota que causou a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Importante contar que o contrato do Dorival Júnior só se encerra em dezembro do ano que vem e a multa rescisória é astronômica. Só para completar sobre o Timão, é importante destacar que o Alê, o presidente da Gaviões, também contou que tem a informação de jogadores do Corinthians indo a uma balada com frequência em Moema. E ele assegurou que a torcida organizada está de olho nesse movimento. Só para completar uma boa notícia no Timão, Guilherme Biro vai mesmo jogar no Sarjá de forma definitiva, operação de 14 milhões e 200 mil. Corinthians que já havia faturado 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo. Com mais esses 2 negócios do empréstimo e a compra em definitivo, a geração do Biro, de atletas nascidos entre 2004 e 2006 e com passagem pela base do Corinthians, já garantiu 277 milhões de reais. Fizeram parte de vendas de jogadores do Corinthians, o Moscardo, o Pedro, o Wesley, Felipe Augusto e João Costa. E o Corinthians ainda tem outros potenciais para aumentar esse valor, como por exemplo o Breno Bidon, Kaique, Léo Maná, Cauê e Felipe Longo. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com depósitos suspeitos na conta de Augusto Melo. A Polícia Civil afirma que o Augusto recebeu depósitos em dinheiro que totalizam 152 mil reais. Depósitos entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Importante lembrar que esses depósitos param a partir do momento do escândalo e a crise vai de bet, com investigação policial e tudo. A suspeita da polícia se dá porque esses depósitos feitos em dinheiro já não são algo comum e, para complicar, esses depósitos eram bem picados. Na maioria deles, valores inferiores a 2 mil. Uma série de depósitos com 100 reais. A impressão que se tem da polícia é de que isso é para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Entre aqueles que fizeram depósito está o Cadu Melo, sobrinho do presidente e conselheiro alvinegro. A polícia registrou 16 depósitos no mês de dezembro de 2023, totalizando R$ 41.750, 17 depósitos em janeiro, totalizando R$ 29.700, janeiro do ano passado. 10 depósitos em fevereiro do ano passado, R$ 18.250, mais 17 depósitos em março,
R$ 30.700 e outros 17 depósitos em abril, R$ 31.770. O Augusto afirma que é proprietário de um estacionamento e de um comércio, até por isso é muito comum que exista uma rotação de dinheiro vivo. Por conta disso, os depósitos são absolutamente justificáveis. Só para lembrar que o Augusto foi recentemente indiciado pela polícia em 3 crimes: formação de quadrilha, não, furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro por conta do pagamento, por conta de um dinheiro que foi depositado pelo Corinthians a um laranja, suposto intermediário, no acordo com a VaiDebet. Esse dinheiro foi parar em uma empresa ligada ao crime organizado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.